Fala pessoal, beleza? Lopes falando com vocês aí do canal CIA da Eletrônica, tranquilo? Hoje para a nossa aula 12 do nosso curso aí de Eletrônica, beleza? Hoje a gente vai estar fazendo aí a reprise aí de uma aula que foi muito pedida aí pessoal, que a gente tá com... que foi da aula 1 e aula 2. A aula 1 que deu 14 mil visualização, né, 1.400 likes e 169 comentários, teve muito pedido aí pessoal para a gente voltar a fazer a aula aí sobre os componentes eletrônicos. Estamos falando sobre o teste de componente eletrônico com motivo digital, beleza? O pessoal ficou com muita dúvida aí na aula 1 e na aula 2, então a gente resolveu fazer essa aula 12 aqui, explicando novamente para vocês aí como testar cada componente um pouco mais devagar, mostrando mais passo a passo, né? Os componentes e o teste de cada componente aqui no motivo digital, beleza? Na aula 2, quer ver? Vou achar aqui para vocês verem, ó, como é que foi na aula 2. Na aula 2 a gente teve 7.300 visualização, tem para 7.400, 806 likes, 130 comentários. Esses comentários também aqui, o pessoal pediu muito também para a gente fazer essa reprise da aula 1 e 2, referente aos componentes eletrônicos, beleza? Então a gente vai fazer essa reprise aqui na aula 2. Vai ser muito importante para vocês que estão seguindo passo a passo aí, para a gente estar fazendo aí o curso de eletrônica, para você estar dando reparo nas suas placas, beleza? Então vamos seguir o passo a passo aí. E vamos fazer os testes aqui, vamos estar mostrando para vocês cada componente, os detalhes de cada componente e como testar no motivo digital. Passo a passo, um pouco mais devagar, para ficar bem mais claro, para vocês chegar a bronca aí, beleza? Então vamos. Galerinha, vou começar por um componente aqui que teve muita dúvida também, muita pergunta, referente aqui a um componente que chama optacoplador, que é esse componente aqui, ó. Tá vendo? Ele vem com duas perninhas de cada lado aqui, ó. Uma de cá, uma de cá, uma de cá, uma de cá, ó. Tá vendo? Você vai testar ele, pessoal, na escala de continuidade do seu multímetro. Você vai colocar aqui na escala de continuidade do multímetro, né? E vamos fazer o teste dele. Ponteiro aí, escala de bip, né? O pessoal fala aí. Vamos ver como é que é o teste dele, pessoal, do optacoplador. Então, quando você vê esse componente aqui na placa de circuito eletrônico, ele chama optacoplador. Então você vai fazer o teste dele é o seguinte, você vai colocar aqui a ponta positiva de um lado aqui e do outro lado aqui, ó. Lá no multímetro não deu resultado nenhum, ó. Ele não pode dar resultado nenhum. Ali, ó, tá vendo? O multímetro não deu resultado nenhum. Então a gente vai inverter. Você vai colocar a ponta positiva pro lado de cá e a negativa de cá. Aí ele tem que dar resultado. Olha lá, ó. Tá vendo? Quer dizer que esse lado de cá do optacoplador está funcionando beleza. Vamos fazer o mesmo teste lá de cá, ó. Vai colocar aqui, aqui, olha lá, deu. Tá normal, beleza. Se eu inverter ela aqui, não pode dar resultado nenhum. Se der resultado aqui, tá com problema. Não deu, tá vendo? Então quer dizer que esse componente optacoplador aqui tá 100%. Então vocês vão encontrar muito ele em placa de televisão, placa de som, potência, amplificador. Vocês vão encontrar muito aí esse componente optoacoplador. É muito importante vocês estar seguindo a regrinha aí, aqui a gente pediu até para vocês anotar aqui a tabelinha, ó, dos códigos de resistor, né? Eu prefiro deixar aqui na mesa aqui para vocês estarem vendo também. Os códigos, né? A tolerância, tudo direitinho. Vocês fazer também uma tabelinha dos componentes também, pessoal. Para quando você tiver com dúvida, você não tem que ficar pesquisando na internet, nada disso. Você vai só lá na tabelinha que eu estou explicando para vocês aqui. Você vai saber já que esse componente é um optacoplador e como que faz para você testar ele, beleza? Show de bola? Então esse aí a gente matou a charada. Agora eu quero falar de um componente para vocês aqui, que é esse aqui, ó. Ele é muito pequenininho. Vamos ver se a câmera vai conseguir pegar ele direitinho aí. E depois eu vou mostrar para vocês ele no computador ali, em tamanho maior. Esse aí, ó. Que é o diodo Zener. Beleza, pessoal? Vamos mostrar ele lá no computador também. Esse aqui é o diodo Zener. Tá vendo? Esse é o diodo Zener. Tá vendo? Ele tem uma linha preta aqui, né? Tem um risquinho no meio e tem aqui o ligamento dele aqui, que é onde que está aqui o enrolamento aqui, que vai conduzir aqui a potência dele. No caso, esse aqui é 3.3 volts. Beleza? Aí tem menores e tem maiores, né? Esse aqui é 3.3 volts, esse aqui é 12 volts, né? E aqui o símbolo aqui, mostrando aqui o cátodo e o anodo dele, desse diodo. Beleza? Volta pra cá. O teste do diodo Zener, pessoal, vocês vão pegar aquele lado que tá a pontinha pretinha lá e vai colocar na ponta negativa do seu multímetro. Olha, na ponta negativa do multímetro. Você vai pegar a positiva e colocar de cá, né? E ele tem que dar o resultado lá no multímetro, ó.
Deu lá 548, 549, tá vendo? Se você inverter, ele der resultado porque ele tem curto. Ele não pode dar resultado aqui invertendo. Não deu resultado nenhum, tá vendo? Então quer dizer que esse diodo Zeno aqui tá 100%. Tá tudo ok nesse diodo Zeno aqui, beleza? Eu vou separando ele pra cá pra gente não fazer confusão. Pra não fazer confusão. Então o diodo Zeno a gente já... Aí tem ele menor, que é o mesmo teste, ó. Vamos colocar aí, ó, negativo na tarjinha preta lá, deu o resultado lá, ó. 552. Se eu inverter o diodo, não pode dar nada. Esse então é o diodo Zener. Vocês ficam aí com a figurinha que eu mostrei pra vocês, ó. Aqui é o anel dele aqui de controle aqui de potência. Quanto maior, mais volta tem aqui. Se um dia você tiver oportunidade de conseguir quebrar ele devagarzinho, pra você abrir um desse aqui, você vai ver que ele é cheio de malha, de linha bem fininha, muito fina mesmo. Né? E é aqui que vai trazer a potência dele. 3.3, 12 volts. Então aqui vem o cátodo e o anodo, negativo de cá, positivo de cá. Beleza? Então a gente fechou aí o diodo Zener. Agora a gente vai falar do outro componente, pessoal. A gente está falando aqui para vocês aqui, nessa aula aqui, referente a cada componente, devido, pessoal, o pessoal ter ficado com dúvida. Mas tem aula no canal já sobre isso aí. Só que eu resolvi fazer um pente fino, voltar aqui para trás e explicar direitinho de novo, para vocês entenderem certinho aí, passo a passo, as dúvidas que ficaram, né? Que eu creio que essa aula aqui vai conseguir tirar essas dúvidas de vocês aí, beleza? Então a gente está aqui com outro componente que eu queria mostrar para vocês. Vocês vão encontrar muito em placa de som e placa de televisão. Isso aqui, ó. Isso aqui é um processador. Ele é um processador, isso aqui, ó. Então, ele não é um circuito integrado. Eu já vi vídeos aí no canal do YouTube aí, o pessoal falando que isso aqui é um circuito integrado. Ele não é um circuito integrado. Isso aqui é um processador. Beleza? De televisão. Então aqui é uma memória. Que vai a memória aqui para placa de televisão, placa de aparelho de som, DVD, home theater, amplificadores, algumas coisas assim, beleza? Então estou mostrando para vocês aqui para vocês entenderem qual é o nome do componente também, né? Esse aqui sim é o circuito integrado. Esse aqui é um DV441, ó. Tá vendo? Com 8 perninhas, ó. E ele tem um detalhe aqui, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Porque eu peguei um aqui que veio com a etiqueta. Mas deixa eu ver se eu consigo tirar aqui a etiqueta dela. Vamos ver se a gente consegue tirar aqui. Pra estar mostrando pra vocês um negócio aqui. Deixa eu ver com a lupa aqui está do lado de cá. Não. Eu vou tirar aqui, ó. Tô querendo mostrar um negócio pra vocês. Já falei na aula também, mas é muito importante isso aí. Pra vocês não passar raiva na bancada. Esse aqui é um DV441. Vamos olhar aqui. Onde que tá aqui o que eu quero procurar pra vocês. Deixa eu ver aqui. Achei. Aqui, ó. Eu creio que não vai dar pra focar muito aqui, mas vou mostrar pra vocês na tela lá também. Eu falei isso na aula anterior, a gente falou também. Aqui tem uma marcação aqui, ó. Essa marcação, pessoal, significa o pino 1, viu? Aí vem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso significa o pino 1. Todo circuito integrado que você pegar, tem a marcaçãozinha aqui, ele significa que é o pino 1. E aí você vai fazer a sequência assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Eu vou ver se eu consigo achar ele aqui na imagem e vou colocar pra vocês verem aí. Aqui tá o circuito integrado, ó. Esse aqui que eu queria mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Todo isso aí tem essa bolinha aqui, ó, tá vendo? Ó? Essa bolinha significa a marcação do pino 1, beleza? Ela é a marcação do pino 1, então fica essa dica aí pra vocês. E quando vocês pegar o circuito integrado, você vai colocar a posição correta. E na placa também, quando você pegar a placa aqui também, aqui, ó, na placa também ela vai vir também aqui, deixa eu ver se isso aqui tem algum circuito integrado aqui. Essa aqui tem, ó. Na placa ela vem a marcação também. Na placa aqui, ó. Aqui ela vai ter a marcação aqui do pino 1, ó. Não sei se vai mostrar direitinho, mas aqui, ó, tem um círculozinho branco, ó. E aqui tá a bolinha, ó. Tá vendo, ó? Então isso aqui tá simbolizando o pino 1. Você nunca pode colocar ele ao contrário, que você vai fechar curto e vai queimar o CI. Beleza? Ou então o circuito. Sempre seguindo essa regra. Aqui é a indicação correta. Então é fácil, beleza? Aqui tá também aqui o optacoplador junto, ó. Perto, né? Diodo. Então é isso aí. Vamos passar aqui pro próximo componente aqui. Esse aqui, pessoal,
pessoal perguntaram muito bem também que componente que é esse aqui, ó. O pessoal perguntou muito para mim, professor, que componente que é esse? Isso aqui, pessoal, nada mais é que um diodo. Isso aqui é um diodo. Ele faz a mesma função de um diodo. Tá vendo? A gente passou ali agora pelo diodo Zener, né? E isso aqui é um diodo. Como você testa esse diodo aqui, pessoal? Ele tem uma regrinha também para testar também, que é quase da maneira que você testa um diodo comum, mas esse aqui é diferente. Você vai testar ele aqui, ó. Você vai pegar a ponta de prova do seu multímetro, escala de continuidade, né? Você vai estar pegando ele aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, porque é mais fácil da cameraman gravar. Aqui, ó. Aqui ele tem que dar resultado. Ok. Nessas duas pernas aqui, ó. Primeira e segunda. Olha lá. No multímetro deu 409. Ok. Aí você vai vir pra cá. Positivo aqui, negativo aqui. Deu resultado. Beleza? O que você vai fazer? Você vai inverter o diodo, ó. Inverter o diodo. Agora eu vou testar aqui, ó. Olha lá, não deu nada. Isso quer dizer o quê? Que está 100% diodo. Aqui também não pode dar nada também, ó. Olha lá, ó. Mesmo teste. Então quer dizer que esse diodo aqui está 100%, beleza? É só essa regrinha aí que eu testei para vocês e que não tem erro. Então, pro pessoal que me perguntaram que componente que era esse aqui, isso é um diodo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, pessoal, então esse aqui, ó, esse aqui é o varistor. Esse aqui é o componente varistor, beleza? Vou mostrar para vocês aqui tamanho maior, né? Aí, ó. Esse componente é o varistor. Você vai encontrar muito em circuito eletrônico também, aonde que ele fica aqui perto, sempre perto da alimentação, porque ele faz esse tipo de serviço. Tá vendo? Ó? Aonde que ele tá aqui, ó. Ele tá perto aqui, sempre você vai encontrar o varistor na localidade primária da placa, onde que trabalha com alimentação de alta na placa. Sempre você vai encontrar ele. Aqui tem ele aqui também, ó. Aí ele pra você ver aqui, ó. Tá perto do fusível, perto da entrada de alimentação, das bobinas, né? Então sempre você vai encontrar o varistor, esse componente aí, ó. Sempre você vai encontrar ele na placa, na região primária da placa, que é a parte que trabalha com a alimentação de alta, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui como é que testa ele. Aí, galerinha, pra você testar o varistor, você pode também deixar um multímetro seu também na escala de continuidade, né, escala de bip. Você vai pegar aqui, ó, uma ponta dele, né, vai colocar aqui, não tem polaridade, viu, positivo e negativo, não tem polaridade. Vai colocar aqui o multímetro aqui, ó, e ele não pode dar nada, nenhum dos dois lados. Nenhum dos dois lados aqui, ele pode dar algum resultado. Isso significa que esse componente varistor está 100%. Se você colocar a ponteira do multímetro aqui, ó, e aqui, e ele der algum resultado, apitar, ou ele der sinal de algum resultado ali de valor ali múltiplo ali no multímetro, isso quer dizer que ele está danificado, beleza? Ele não pode dar nada, nenhum dos dois lados. Nem se invertendo ele, ou então desse lado de cá, ele pode dar algum resultado, beleza? Então esse aí é o varistor, tranquilo? Para quem for com dúvida também na aula 1 e 2 aí sobre componente eletrônico, tá aí o varistor. Ok, pessoal? Vamos passar para o próximo. Galerinha, tem esse aqui, ó. Esse aqui é o TDA. Isso aqui é uma saída de alimentação de áudio. É uma saída de áudio, né? Você vai encontrar muito ela em aparelho de som automotivo, aqueles microsystem. Você vai encontrar muitos aqui também em aparelho de som microsystem, beleza? E a saída de áudio, para você fazer o teste dela, já é um pouco mais complexo você fazer. Mas geralmente saída de áudio, quando você vai pegar um equipamento eletrônico para fazer manutenção nele, geralmente você vai estar achando aí as características que essa saída está estragada. Deixa eu pegar aqui. Geralmente aqui você vai encontrar aqui, ó, danos aqui nessa região, vai estar empretecido aqui, né? Ou você vai pegar aqui inchado, essa região aqui, ó, fica um pouco inchado, ou estourado, queimado mesmo, né? Quando você pega esse componente, geralmente isso acontece muito isso aí. E essa parte de trás aqui, ó, fica todo empretecido aqui. É um componente que quando você vai colocar ele na placa, você tem que colocar uma pasta térmica aqui, né? Porque ele vai num dissipador, então tem que ter uma pasta térmica. Esse componente que a gente fez a retirada dele tá bom. Ele é de um aparelho microsystem da Sharp, né? E o modelo dele tá especificado aí, ó, né? É um TDA 8351 e é um componente fácil de identificar se ele tá com dano ou não, beleza?
mas é uma saída de alimentação de equipamento eletrônico, principalmente som automotivo e aparelho mini system, microsystem, beleza? Pessoal, o próximo componente aqui, a gente falou do diodo Zener e daquele outro diodo, daquele outro modelo, né? Que é esse aqui, é o Zener que a gente mostrou para vocês aí. E agora é o diodo comum, mais comum que tem aí, que a gente sempre está vendo no circuito eletrônico aí, né? Sempre que você está pegando uma placa de circuito eletrônico aí, você vai ver eles aí, ó, né? O diodo comum, eu costumo sempre falar pro pessoal aí que está fazendo treinamento em eletrônica, está fazendo seu curso aí de eletrônica, que você tem duas formas de testar ele. Primeiramente, quando você pega o equipamento eletrônico, um componente eletrônico, um equipamento para você fazer manutenção na sua bancada, você vai ter que reparar o seguinte: se você tem dúvida que a placa está com algum defeito na parte de alimentação dela, né, para um sinal de placa de fonte para placa de vídeo, ou um sinal de placa de fonte para placa de áudio, você quer fazer uma averiguação mais ou menos por cima da placa, antes de ficar retirando componente, né, você vai vir com o seu multímetro aí, na escala de continuidade também, né, e vai fazer o teste nele aqui, ó. Cátodo e anodo, né, você vai vir com o seu multímetro aqui na listrinha cinza dele, ó. Você vai colocar a ponteira, né, e vai testar. Olha lá, deu o resultado, beleza. Tá normal. Se eu inverter, não pode dar nada. Olha lá, ó. Deu o resultado, não pode. Aí o que acontece, pessoal? A manha tá aqui, ó. Você acha que esse componente tá estragado? Vamos ver se ele tá estragado, ó. Eu vou fazer o teste de novo, ó. Aqui ele tem que dar resultado mesmo. E aqui ele não pode dar. E ele deu o resultado. O que você vai fazer? Nessa dúvida aí, você vai testar outro componente próximo a ele. Ó. Deu resultado também. Ó, deu resultado também. Então, já ficou meio suspeito, que os três diodos aqui deu resultado. Vamos passar pro lado de cá da placa, na parte primária aqui, e vamos olhar isso aqui, ó. Deu. E aqui não deu. Então, esse componente aqui tá 100%. Na placa deu pra você ver já que tá 100%, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Beleza? Quando você vem pra cá, você tá vendo que você tá fazendo o teste aqui, e dos dois lados o diodo tá apresentando o mesmo defeito. Os três diodos deu isso aí. O que a gente vai fazer? Aí você vai ter que vir, pegar seu ferro de solda, você faz a retirada desse componente da placa, só uma ponta dele aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, fazer uma retirada aqui só de uma ponta dele. O ferro de solda tá meio frio ainda, pessoal. Eu tava mexendo com outras coisas ali. Vamos ver se eu consigo tirar ele aqui. Tá meio duro de sair. Pessoal, então o que você vai fazer? Eu vim aqui, eu tirei uma ponta dele aqui, ó. Tirei a ponta dele, né? E aí você vai vir com a ponta preta aqui do multímetro, vai colocar de novo aqui e a positiva lá embaixo. Deu resultado. Agora eu vou inverter. Agora ele não pode dar resultado. Se der algum resultado no multímetro é porque tá em curto. Olha lá, não deu, ó. Tá vendo? Aí agora vai ficar aí a dúvida na cabeça de vocês. Por que que ele deu aqui na placa aqui, né, dos dois lados, ele deu continuidade lá, ó, dos dois lados, e quando eu tirei uma perna aqui, ele não deu. Olha lá, ó. Isso indicando que esse diodo nosso aqui tá 100%. Porque é o seguinte, pessoal, alguns circuitos eletrônicos, não todos, tem circuito eletrônico que você vai fazer o teste, igual a gente fez o teste aqui, com um componente na placa, vocês viram que não deu problema, né? Mas quando a gente veio fazer o teste aqui, deu problema. Então, existe excesso de circuito de alimentação, que aqui nas trilhas, aqui, ó, no circuito dele eletrônico, vai ter algumas partes aqui que vai estar alimentando positivo e negativo, negativo e positivo, ligação em série. Então isso vai estar alimentando o componente. O componente mesmo estando desligado, tudo desligado aqui da energia, desligado do cabo aqui, está tudo desligado, ele vai ficar alimentando o componente. E essa alimentação do componente aqui, ela passa para o multímetro. Entendeu? Então quando você vai fazer o teste aqui, vai dar esse resultado. Por isso que quando você faz esse teste aqui, dado os dois lados aqui, principalmente em diodo, você tem que fazer a retirada de uma ponta primeiro. Faz o teste, deu, beleza? Volta o diodo para cá de novo, faz a solda que tá ok. Se você fez o teste aqui e deu continuidade dos dois lados, arranca o diodo e troca porque tá com defeito. Beleza? Show de bola? Pessoal, esse aqui, ó, esse aqui é um transistor. É um BC547. Na aula 8 aí tem explicando direitinho aí como vocês fazer o teste dele no multímetro na escala de HFE. Sobre a base coletor e emissor.
Entendeu? Então estou mostrando para vocês aí, para vocês verem o componente, né? Na aula 8, foi explicado para vocês aí sobre o teste aqui, ó, na escala aqui do multímetro aqui, de HFE. Onde você vai estar usando aqui a base, coletor, emissor, né? E PNP e NPN. Beleza? Foi tudo explicado direitinho na aula 8. Então, eu não vou explicar aqui, para não ficar muito grande essa aula aqui. Mas vocês voltam lá na aula 8, assiste a aula 8 todinha, que dá para você fazer aí o teste completo aí do transistor. Beleza? Esses camaradinhos aí, ó. Então, são os transistores BC547 e BC548. Esses aqui são os BC548. E na aula 8 você vai ter o teste completo deles, como testar eles aí na escala do multímetro HFE, ok? Beleza? Eu tô falando assim para não ficar muito prolongada a aula, porque vai ser bom que se eu explicar, que eu vou explicar muito rápido para vocês. Vocês voltando na aula 8, você vai pegar a aula completa aí de como testar o transistor aqui na escala HFE do multímetro. Beleza, galerinha? Ô, pessoal, esse aí, ó, esse aí é o transistor chip. Tá até escrito nele aí, tá vendo? Esse é um transistor chip. Esse transistor aqui, ó, você tem ele vai, tá vendo? Ele vem aí com as, já chama transistor, que são 3 pontas, né? 3 perninhas. Aqui, o componente aqui ele vai no esquema de alumínio, em alumínio, ó, isso aqui, né? Para a parte de dissipar calor, né? Geralmente ele vai conectado sempre, geralmente não, sempre conectado num dissipador. E aqui tá a ponta dele, são 3 pontinhas para você fazer o teste, né? Então esse aqui é um transistor chip, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aqui no multímetro como a gente testar ele. Chega aí, galerinha, então, mostrei para vocês lá como que é o chip, né? No tamanho da versão maior. Tá aqui um chip novo. Isso aqui é um regulador, viu, pessoal? Esse aqui, por exemplo, você vai colocar aqui, ó, uma ponta positiva nele aqui. E aqui a entrada, né? A entrada você vai pegar uma fonte 12 volts. Você vai pegar uma fonte 12 volts. Você vai descartar o fio ali positivo e negativo. Você vai pegar o fio positivo, vai emendar aqui, ó. E vai emendar o negativo aqui, ó. Entendeu? Aqui, nessa saída aqui, você vai emendar outro fio e emendar a outra ponta aqui, ó. Ele vai sair 5 volts. Ele é um regulador de 12 para 5. Beleza? E como que é o teste para você saber se esse componente está bom ou não? Você vai vir aqui, escala de continuidade sempre, né? Você pode vir ali. Pode testar também aqui no HFE também, geralmente você testa ele aqui também. Mas eu costumo testar sempre ele aqui na escala de continuidade aqui, porque o mesmo teste você faz tranquilo. Você testa tranquilo se o componente está bom ou não. Você vem aqui na estrutura dele aqui de alumínio. Ponteiro do multímetro aqui, ó. Não deu nada. O multímetro está descarregando a bateria, pessoal. E não deu nada. Eu vou inverter a ponteira aqui, colocar o positivo aqui, ó, na estrutura dele aqui, de aterramento. E vou vir aqui, ele tem que dar resultado, ó. Olha lá, ó. Deu resultado. Tá vendo? Isso quer dizer que esse componente tá bom. De cá tem que dar resultado também. Olha lá, tá beleza, ó. 100%. No meio, ele não pode dar resultado. Beleza? Você inverteu, colocou aqui, não deu resultado nenhum. Inverti pro lado de lá, não deu resultado nenhum. Quer dizer que o componente transistor chip tá 100%. Beleza? Tranquilo? E aqui segue essa regra para esses outros também, ó. Isso aqui faz a função também no componente de diodo também, transistor, né? Aí, ó. Aqui você faz o teste dele, ó. Se eu inverter aqui, né? A ponta aqui, ó. Vou inverter. Aí, ó. Deu resultado. Aí vem aqui, ó. E tem que dar esse resultado aqui também na alta, tá vendo? Vou inverter. Não pode dar nada, ó. Invertir não pode dar nada. Coloquei aqui, eu tenho que dar o resultado lá, ó. Significa que ele tá bom também. Beleza, pessoal? Pessoal, então aqui, ó, tô aqui agora com os capacitores, né? Tem alguns capacitores aqui. E vocês estão vendo aqui que são capacitores diferentes, né? Por exemplo, esse aqui é um capacitor, né, diferente, ó. 4.700 microfarads, o F, por 63V, 63 volts, né? Aí tem um menor aqui, ó. Tem esse menorzinho, que ele é 25V, 25 volts, né? Por 1000 microfarad. Temos aqui outro também, ó, um laranjadinho, né? Que é um capacitor de 470 microfarad por 16 volts. Beleza?
Por que eu tô mostrando pra vocês aqui esse capacitor? Tem esse aqui, ó, bem mais engraçadinho, ó. Tá vendo aquele aí engraçado? Ele é bem diferenciado, ó. Esse aqui é um 450 volts por 220 microfarad. Ele é engraçadinho, né? Aí, tá vendo? Aí o pessoal perguntou também pra mim também, falou, professor, o que acontece? Esse capacitor diferente, ele é diferente só porque tem que ser diferente por causa do desenho, da estética dele na placa, ou porque tem alguma coisa a ver na questão da qualidade de potência, de voltagem, de microfarad, né? Não, pessoal, não tem nada a ver. Quero até deixar a dica pra vocês aqui, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês aqui no canal, aqui no outro celular aqui, ó. Aqui nessa aula aqui, ó. Vamos ver se dá pra focar direitinho, ó. Mini aula para iniciantes. Como testar capacitor e transistor MOSFET com multímetro digital. No canal nosso aqui você vai achar essa aula aqui, ó. A aula deu até uma quantidade de visualização até mais ou menos, ó. 2.700 visualização. Essa aula aqui eu vou estar explicando pra vocês só como testar capacitor e transistor MOSFET. Então vai lá nessa aula lá, que vocês vão aprender a testar aqui o capacitor com os transistores MOSFET. Ok? Aqui eu já tinha explicado para vocês já em algumas outras aulas também, como testar, né? Que você vai descarregar o capacitor aqui, começar a pegar a ponta do seu multímetro aqui, ó. Né? Você vai encostar aqui nos dois aqui, né? Vai descarregar o capacitor. Depois você vai colocar aqui na escala de continuidade, o multímetro. Vai colocar aqui o negativo aqui e o positivo aqui. Você vai carregar o capacitor. Depois você vai jogar o multímetro aqui para a escala de 20 volts. Vai colocar aqui negativo no negativo, positivo no positivo, e o multímetro vai te dar um valor aqui, 2.000 e poucos, e vai caindo aos poucos, entendeu? Esse é o teste dele. Mas vai na aula que eu mostrei para vocês no multímetro aí, que vocês vão ter essa aula completa aí, só de como testar capacitor e transistor MOSFET no multímetro. Beleza, pessoal? Pessoal, então vamos falar um pouquinho agora aqui, ó, dos resistores, né? Vamos falar um pouquinho desses camaradas aqui, ó. Esses são os resistores. A gente tem bastante conteúdo também no canal aí sobre os resistores, mas vamos falar aqui um pouquinho mais deles aqui, que talvez ficou dúvida para vocês ir das aulas anteriores aí, né? Então vamos falar um pouquinho deles aqui para vocês ficarem um pouco cientes aí sobre esses camaradinhos aqui, beleza? Então, pessoal, então aqui eu tô com... Deixei 3 resistores separados aqui, né? Tem um menorzinho aqui, ó. E esses maiores aqui, né? A gente tá aqui com o resistor vermelho, vermelho, preto, dourado, né? Tem um aqui verde, vermelho, verde, dourado e preto, né? Então, aqui eu tinha feito aqui na aula, pra vocês aqui, ó, na aula... Então, pessoal, na aula 7, foi na aula 7 que a gente teve falando aí referente às tabelas de resistor, né? Então, você já sabe como é que é o componente, né? E sabe como que ele vai no circuito eletrônico, né? Aqui tem alguns aqui, ó, esses verdes aí, né? Nesse circuito aqui tem outros aqui também, ó. Já expliquei para vocês aí sobre a questão dos testes também, né? Tem esse aqui de alta, tá na parte primária aqui da placa, ó. Tem outro aqui, ó, ao lado do diodo. Então são componentes também aí de fazer alteração no circuito também, na passagem de corrente elétrica dele, né? E a gente tinha feito essa tabelinha aqui que eu pedi até para vocês copiar ela, vocês lembram? É a tabelinha de cor. Vou dar uma focada aqui melhor na câmera. Aí, ó, a tabelinha de cor aqui, onde que vai, né, do preto, né, até o sem faixa, prata, ouro, branco, cinza, violeta, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, marrom, né, preto. Aí tá os valores, né, as tolerâncias, né, igual tem aqui o dourado 5%, o prata 10%. São as tolerâncias do resistor, né. E aquela matemáticazinha básica para saber de como você classificar aí questão por cor. Por exemplo, né, que você tá nesses aqui, ó, esse primeiro, vamos pegar aqui esse segundo aqui, ó, amarelo, laranja, vermelho. Amarelo, laranja, vermelho, né? O amarelo é 4, o laranja 3, o vermelho 2. Quer dizer que ele é um resistor de 432K. Beleza? Então esse resistor aqui que você vai ver, ele é de 432K. Dourado, tolerância de 5%, a tolerância do dourado.
Então você vai pegar esse resistor aqui, dessa cor aqui no circuito eletrônico, você vai ficar sabendo que ele é 432K e ele é 5% de tolerância. Ok, pessoal? Então, essa aí é a regrinha. No multímetro aqui, para fazer o teste na aula 7, tem a aula completa aí de como testar o resistor. Acho que não vale a pena também a gente perder o tempo aqui para a aula ficar maior para a gente fazer isso. Você vai usar aqui a escala aqui, né? Colocar aqui, ó, a ponta negativa no COM, a vermelha vai ficar aqui, né? E você vai testar. Tem aqui a escala de 200, 2K, 20K, 200 quilômetros e 2 milhões, né? Então você vai fazer o teste aqui. Esse resistor que eu mostrei para vocês ali, 432K por 5% de tolerância, dourado, você vai estar testando ele aqui em 20K, ó. 20K vai te dar o resultado, beleza? Na aula 7 você vai ter todo esse conteúdo também aí, para estar fazendo esse teste aí. E sempre manter essa tabelinha em mãos aí, ó, pra você estar testando os resistores, né? Como eu voltei a falar para vocês aqui, ó, no circuito eletrônico você vai ter ele aqui. Muitas vezes você vai conseguir testar ele aqui fora na placa mesmo, e outras vezes você não tem que tirar ele da placa, né? Porque não vai te dar um resultado certo aqui de teste. Você tem que tirar ele da placa. E resistor, geralmente, quando ele queima, ele fica visível aqui, ó. Ele embreteja, ele queima essa parte aqui, ó, do filamento dele, fica só ali o ferrinho. E muitas vezes você vai pegar algum resistor também que você vai achar ele intacto, assim, ó. Sempre a gente pega aqui na bancada aqui, ó. Você vai encontrar o resistor do jeito que tá isso aqui, ó, intacto aí, ó. E com defeito. Aí já é mais complicado, você tem que fazer a retirada do componente daqui, né? E fazer o teste fora da placa, beleza? Então, galera, estamos chegando aqui ao final da aula. Só vou passar aqui uma reprise para vocês aqui do circuito eletrônico, né? Eu acho que deu para vocês aprender bastante aí com essa revisão dessa aula aqui, né? Eu fiz essa aula aqui, pessoal, não porque eu tô querendo aqui encher linguiça, nem fazer conteúdo não, viu? É porque realmente ficaram com dúvida, né? Uma que a gente tem tempo disso, a gente tem, que é muita correria, né? Igual eu falei pra vocês, eu gravo aqui na oficina mesmo, tem um mini estúdio aqui ao lado, aqui a gente faz as gravações, mas é porque realmente o pessoal ficou com dúvida, então não pode ficar com dúvida, né? Eu gosto de fazer a coisa pro pessoal ficar 100% aí apto a trabalhar, sem dúvida, né? Então ficou aí, eu creio que vocês aí aprenderam sobre todos os componentes, né? O que é um capacitor, o que é um resistor, o que é um transistor, né? O que é um diodo, o que é um transistor MOSFET, né? Que é os transistores estão aqui, ó, são transistores MOSFET, estão ligados aqui nos dissipadores de temperatura, ó, né? O que é um diodo também, esse componente que ficaram muito em dúvida com ele, ó, que é um diodo, né? O varistor, que a gente viu também aí, o varistor, bobinas, são as bobinas aqui de filamento aqui de corrente elétrica, né? Sobre aí também o optacoplador, foi um componente que você vai ver muito no circuito eletrônico, que o pessoal tinha muita dúvida também do que era o optacoplador, né? Esse também. Então, os transformadores, né? A gente teve aí nas aulas também sobre os transformadores também. Os jump, para que serve o jump na placa, né? A gente comentou, falou também. Então, acho que deu para vocês aprender bastante coisa aí. Então, essa aula aqui, esse resumo aqui com mais... vocês voltando nas aulas aí que eu citei aqui, aula 7, aula 9, aula 8, né? E a aula 1 e 2 também, que foi muito importante também. Vocês vão estar matando aí a charada aí para consertar equipamento eletrônico, beleza, pessoal? Peço a vocês aí, por gentileza, por favor, pessoal, que deixe seu joinha, né? Deixe seu like, deixe seu joinha se você gostou desse vídeo. A gente faz com bastante amor, bastante carinho para vocês aí. Não é fácil de fazer, porque a gente tem que, né, parar um tempo aí pra gente estar gravando para vocês aí, com bastante carinho, bastante amor. Não pode fazer um vídeo de qualquer jeito, né? Então eu peço para vocês aí, deixe seu joinha. O joinha é muito importante, viu, pessoal? O joinha é muito importante, deixe seu joinha pra gente aí, beleza? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ajude a divulgar aí para os outros amigos também. E a gente fica grato a vocês aí por tudo aí, por estar ajudando a gente aí nessa jornada, né? Valeu, então, um forte abraço, fiquem com Deus, um abraço e até a 13ª aula, até a aula 13. Valeu, abraço!